Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática ao seu dispor. Você que é aluno do terceiro ano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que também não é, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos à correção da primeira avaliação trimestral de matemática de 2022 do terceiro ano do ensino médio, com as questões de 9 a 12, cujos temas são função do primeiro grau, geometria espacial, multiplicação de vetores e trigonometria na circunferência. A primeira questão, ela diz o seguinte: uma reta S passa pelos pontos 1 e menos 3 e 2 e 1. A equação reduzida dessa reta é qual dessas? Então esse conteúdo eu estou trabalhando no primeiro ano do ensino médio, na minha turma do primeiro ano A da Escola Antônio Fernandes, e é um tema que exige muita atenção do aluno. E é importante que a gente possa construir os gráficos sabendo exatamente o que a gente está fazendo. O eixo X é sempre essa horizontal, é sempre essa informação que vem primeiro, e o eixo Y é sempre esse vertical, e é sempre a segunda informação aqui. Eu vou marcar esses pontos no gráfico. Vou sair aqui do 1, descer, porque esse negativo do eixo Y está aqui na parte de baixo, e o ponto está aqui na esquina. Esse outro ponto tem x igual a 2, e o y igual a 1. Houve deslocamento de uma unidade para cima. O ponto está aqui. E a reta S, ela passa por esses pontos, Agora, a pergunta é: qual dessas equações que se refere a essa reta? Como fazer para encontrar? Toda equação do primeiro grau pode ser dada por y, que é o deslocamento nesse eixo verdinho aqui, igual a uma certa quantidade de x, deslocamento, mais um determinado valor. Lembrando que esse A é o coeficiente angular, é a inclinação, se a reta é mais deitada, mais em pé, se é descendo, se é subindo. Mas eu tenho aqui muita informação importante. Eu tenho informações nesse ponto, que o x dele é 1, o y é menos 3. Tem informação nesse ponto, que o x dele é 2, o y é 1. Então eu vou colocando essas informações para eu achar o valor de A e de B. Porque x e y eu já tenho. Então, vou pegar aqui 1 igual a 2a mais b. Coloquei 1 no lugar de y, 2 no lugar de x. Então, assim vai ficar 1 igual a 2a mais b. Usando esse pontinho, que o y vale menos 3 igual a 1a, porque o x vale 1, mais b. Agora, eu posso usar aqui o método da adição para achar o valor de a ou de b. Em que consiste o método da adição? Em você colocar uma dessas letras exatamente o oposto da outra para cancelar ela. Se eu multiplicar essa segunda equação por menos 1, eu consigo isso. Esse menos 3 vira mais 3, esse 1a vira menos a, ou menos 1a, esse 1b vira menos 1b. Assim eu posso fazer a adição, 1 mais 3, 4, 2a tira a, sobra a sozinho, e b elimina b. Assim eu eliminei o b e achei o valor do a, que é 4. De posse desse valor, eu volto em qualquer uma das equações e o uso. Uso o 4 substituindo pelo a. Então, 1 é igual a 2 vezes o 4, que está no lugar do a, mais b. 1 é igual a 8 mais b, que é 2 vezes 4. 1 menos 8, passando o 8 para o lado do 1, que dá menos 7. Então, b é igual a menos 7. Achei o a, achei o b. Volto lá no início e coloco y é igual a x. O a vale 4, então 4x. Mais b, que vale menos 7, então menos 7. E veja que interessante. Vamos explorar aí. Olha, se eu prolongar essa retinha, olha o ponto em que ela corta o eixo y. O menos 7. Esse ponto a gente chama de coeficiente linear, que corta a linha do y. Essa inclinação a gente chama de coeficiente angular, sempre a letra A, que é o coeficiente angular. E veja que a letra A é 4 positivo, quer dizer que a retinha está subindo, bem acentuada. Se esse A fosse negativo, ela estaria descendo. Assim, podemos constatar que a alternativa que traz a equação dessa reta é a letra D de Deus, bondoso Deus, que abençoa a mim, que abençoe você e que nos abençoe a todos. Olha, e como eu disse, o A aqui significa o coeficiente angular, a inclinação dessa reta, ser mais inclinado ou menos inclinado. O B significa o coeficiente linear, onde o Y é interceptado, ok? Vamos à correção da questão número 10.
sobre geometria espacial. Geometria espacial é um tema muito legal. Geometria espacial, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Está intersectando a superfície de um cilindro reto, passando por suas bases, como indicado na figura abaixo. Faltou um O, um R aqui, né? Qual é a seção plana obtida pela interseção entre esse plano e esse cilindro? Aqui está o plano e o cilindro. Então, se você passar aqui um plano onde coincide o plano com o cilindro, né? Essa seção plana aí obtida, ela se assemelha a qual dessas figuras? Veja. Se você trouxer ela aqui, ó, e carregar ela é exatamente esse retângulo aqui, né? Então, a alternativa correta, letra A. A questão número 11 já fala novamente de vetores. Durante uma aula de matemática, o professor apresentou em uma malha quadriculada os vetores U e V, como mostrado na figura abaixo. O vetor W, representante da soma desses vetores U e V, está representado em qual dessas opções? Então veja bem, esse vetor U ele tem coordenadas 1 e 4 em relação à origem. Olha, deslocou-se 1 para a direita, 4 para cima. O vetor V, em relação à origem dele, ele deslocou 3 para a direita, 2 para cima. O vetor W resultante, só você somar. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Simples assim. Agora vamos jogar isso no gráfico. Se você pegar aqui, ó, traçar um eixo X, um eixo Y, jogar a origem aqui. Se você pegar esse vetor U e trouxer para a mesma origem que ele, esse vetor V, aí você pode, para calcular a resultante, fazer os prolongamentos na paralela. Veja que esse segmento aqui é paralelo a esse vetor V. E eu vou construir também um pontilhado paralelo a esse vetor U. E aqui eu pego a resultante no centro, olha. A resultante é assim vermelho aí. Então a resultante, ela chegou em relação ao eixo X em 1, 2, 3, 4. Em relação ao eixo Y, em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim como esse outro formato que eu utilizei. Só que eu mostrei isso graficamente. Qual desses gráficos expressa esse vetor vermelhinho aí, que é o resultante? Então aqui, esse ponto, né, é o mesmo ponto aqui, 4 e 6. É o W. Agora, qual desses vetores que representa esse vermelhinho? Olha, se você pegar esse vetor W aqui, chamar de X o eixo horizontal e de Y o eixo vertical, ele está chegando na direção do 4 do eixo X e na altura 6 também. Olha, 1, 2, 3, 4, como esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, como esse. Então, o vetor resultante aqui é o que está representado na letra B. B de bom dia, boa tarde, boa noite, B de bons estudos. A questão número 12, a última dessa videoaula, fala de trigonometria na circunferência. Dá uma função, até o momento não sei se é função seno, função cosseno, mas nós vamos pensar em termos gráficos e descobrirmos. É muito fácil de trabalhar com gráfico. Sempre o gráfico da circunferência nos permite chegar a conclusões muito mais facilmente. Quando se refere a seno, é o movimento vertical, subir e descer. Quando se refere a cosseno, é o movimento horizontal, para frente e para trás. Começando a análise aqui do zero, eu já vou descobrir que aqui, olha, é y igual 2 cosseno de alguma coisa. Por que eu descubro isso? Porque o máximo que o cosseno pode atingir aqui é 1. Um raio. Se fosse uma bicicleta, um raio para a direita, um raio para a esquerda, um raio para cima, um raio para baixo. A circunferência, o aro da bicicleta nunca passa de um raio. Ele vai, né, rodando, mas sempre todas as distâncias do eixo ao aro é de um raio. Agora, por que eu pus esse 2? Porque aqui ele começa do 2. Então, dobrou alguém aí. Então, é seno ou é cosseno? Lógico que é cosseno. Por quê? O cosseno de 0 graus é que é 1. E dobrando dá 2. Então não poderia ser seno. Se tivesse começado do 0, seria seno. Agora, é cosseno de quanto? Aqui, se eu pegar os quadrantes, olha, é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π.
E aqui está π sobre 4. Então, eu vou ter que pegar isso aí e colocar 2x. Por que 2x? Porque a hora que eu dobrar π sobre 4, ele dá π sobre 2. A hora que eu dobrar π sobre 2, ele dá π. A hora que eu dobrar 3π sobre 4, ele dá 3π sobre 2. A hora que eu dobrar π, ele dá 2π para encaixar aqui na circunferência. Então, fazendo o início da análise, analisando 0 grau. 0 grau está aqui, é 2 vezes 0. 2 vezes 0 continua 0 mesmo. E quanto que é o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1. E 1, quando dobra, vira 2. Por isso que esse pontinho está na altura 2. E por isso que confirma que é cosseno de 2x, por enquanto, ainda está meio em aberto. Agora vamos fazer o segundo caso. Vamos pegar aqui esse π sobre 4. Então, 2 vezes π sobre 4. 2 vezes π sobre 4 é o mesmo que dizer π sobre 2. Eu vou dividir numerador e denominador por 2, vai dar π sobre 2. E quanto que é o cosseno de π sobre 2 que está aqui? É 0, porque não houve deslocamento em relação ao eixo x, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, 2 vezes 0 é 0. Veja que está batendo, olha, altura 0. Agora vou analisar aqui o π sobre 2. Se eu pegar aqui 2 vezes π sobre 2, dá 2π dividido por 2, que dá 1π. 1π está aqui. E se eu pegar esse 1π e caçar o cosseno dele, cosseno é deslocamento para a direita e para a esquerda. Houve deslocamento para a esquerda de um raio negativo, então tem que multiplicar aqui por menos 1, e 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, por isso que quando eu peguei o π sobre 2 e coloquei aqui, a altura foi menos 2. Agora eu vou pegar 3π sobre 4, vou fazer a continha com 3π sobre 4. Se eu pegar 3π sobre 4, simplificar numerador e denominador por 2, vai dar 3π sobre 2. Que é exatamente aqui o valor que vem nesse terceiro quadrante, 3π sobre 2. E quanto que é o cosseno, o deslocamento de direita e esquerda? Não houve, é 0. Então, 2 vezes 0, que é 0 mesmo. Veja que está na altura 0. Por último, vou pegar o π. Vou pegar o π e vou substituir no lugar de x. Então, y é igual a 2 cosseno de 2π. 2π é 2π, né? Quanto que é o cosseno de 2π? Veja que 2π chegou na origem, aí, no 0. Então, o cosseno de 2π é 1. Quando dobra, vira 2. Altura 2. E aqui eu consegui fechar o círculo. E a questão é o seguinte, quando pergunta qual é o período dessa função, o que é período? É você completar um círculo. Completou esse ciclo no π. Veja que quando eu pego aqui, ó, vou lá do 0 até no π, eu completo a circunferência. É isso que é um período. Aqui tem outro período do π até 2π. Então, cada π é um período. O que é período? É um giro completo na circunferência. Então, o nosso período aqui dá um giro completo na circunferência, seguindo essa forma, quando aqui no gráfico evolui um π. Então, a alternativa correta, o período aí dessa função, está na letra C de circunferência. E de conto com você assistindo o próximo vídeo. Basta clicar no canto superior direito, ok? Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula. Se você tiver gostado, deixa o seu joinha, curte lá, se inscreva no canal Matemática Simples e Prática, compartilhe com seus colegas, assim a gente vai compartilhando conhecimento para o seu sucesso. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar... Curte o canal do vovô e dá um like! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você.